Olá a todos vós, eu quero desculpar-me aqui pelo som de fundo aqui que estão a tocar música. Bom, este vídeo é para tratar do meu livro católico. Meus outros livros eles são mais para qualquer religião, mas este aqui eu fiz especialmente para o público católico, que me ha contado que a catequese não foi muito proveitosa, coisa assim. Então seria o Guia de Estudos e Considerações para uma Catequese Católica Eficiente. Aqui temos 9 esclarecimentos, principais tópicos da catequese, primeiros passos, aprofundando mais, conceitos doutrinários, devoções e símbolos católicos, outros temas importantes, o Catecismo da Igreja Católica, Código Canônico, conceitos elementares importantes da oração, Sagradas Escrituras, dogmas da Igreja Católica, bibliografia e recomendações. E aqui, sobre... Importante essa nota de esclarecimento. Em virtude de expressa previsão na norma jurídica, este livro destina-se apenas ao conhecimento e uma avaliação crítica do que seria uma catequese eficiente, em contraste com as formas de eficiência do sistema catequético relatado por algumas pessoas. Portanto, não se destina a ser livro texto de catequese, seja de perseverança ou crítica, bem como jamais foi a intenção de fazê-lo. A intenção desde o início foi apontar as deficiências da execução da catequese ao longo do país, explicando suas consequências e desenvolvimento da futura vida cristã, dos catecumenos, possíveis desvios da ação da doutrina apontando as principais possíveis causas e planejando soluções preventivas. É apenas o exemplo que vai passar a escrever o vosso. E bem aqui estão os artigos que falam nisso. Essa tal proibição. Basicamente, se vós quiserem usar, vós tereis que procurar a autorização da vossa paróquia ou diocese, acredito. Mas, caso queirais, podem tentar procurar a autorização. E aqui, basicamente, fala sobre o livro, né? Os principais tópicos abordados na catequese. Os sacramentos são diferentes para consacramentais, a trindade, bem como a diferença entre monoteísmo unitário, trinitário, panteísmo, politeísmo, a Bíblia, suas origens, visões, funções, dom do Espírito Santo, sentido da missa. Basicamente aqui são os tópicos, somente os tópicos, né? A questão do index proibitório e o seu cancelamento, Concílio Vaticano II, esses conceitos de padre, frade, bispo, seminaristas, devoções, importância do batismo das crianças, os conceitos. Falar também que a mitra católica não tem relação com Deus Mitra, a questão da dúlia e hiperdúlia, são os tópicos importantes. Os primeiros passos. A chave para entender Deus, sua igreja e sua palavra é o amor. Deus é amor, sua igreja tem como finalidade de despertar amor e sua palavra é a novela de amor entre Deus e a humanidade. Assim, todos devem estar levando-se em conta e a conformar-se com tal chave. A adoração é tratar o ente como Deus Todo-Poderoso, isso a igreja faz para a Trindade. Veneração é recordar a memória de algo ou alguém que se inspira o bem, a seguir os ensinamentos de Cristo. É só fazer alusão a uma foto de um ente querido. E a veneração do vítima é chamada hiperdúlia, a missa significa sacrifício, coloquei até em negrito coisas importantes. Ela é dividida em liturgia da palavra e liturgia eucarística. A igreja que acredita no monoteísmo trinitário, eu coloquei aqui o que é politeísmo, e dei exemplo, panteísmo, monoteísmo unitário, para que vocês possam entender. Os anos da igreja, ABC, liturgia diária aqui. A questão dos filmes cristãos, lá no RaiPlay é gratuito, só que eles são em italiano e precisa VPN da Itália, mas tem os filmes bíblicos, como Moisés, A Série de Jesus, tem Jesus Pequeno, tem Santa Bárbara, São Francisco, tem até um desenho lá do São Francisco no RaiPlay. Os santos são os nossos heróis da fé, eles não são Deus, são os heróis da fé. Jesus comprou a nossa liberdade, basicamente aqui. Jesus é sem pecado, simboliza cordeiro sem mancha. Aqui, trocar a mão. E antes de tudo, Jesus é nosso amigo. A passagem aqui, eu não vos chamo servos, mas vos chamo amigos. Os padres religiosos são tipo os franciscanos de ordem, padres diocesanos são esses que trabalham com os leigos na comunidade, a diocese. Aqui o exemplo do que é diocese aqui. Capela Santo A pertence à paróquia Arcanjo B da diocese C, ou seja, a diocese é mais ampla que a paróquia engloba as capelas. O cânon aqui são os livros inspirados na Santa Escritura, e tem os protocanônicos, são os primeiros 66, o Concílio de Nicéia, e os deuterocanônicos, os 7 depois. Não há hierarquia entre os livros, apenas a ordem foram colocados. Os apócrifos, vós sabeis o que é, são aqueles feitos para incluir as lacunas da infância de Jesus e colocar as doutrinas dos sábios na boca de Jesus, como o Nag Hammadi, os Bisofia, basicamente que a leitura deles percebe que não podem ter sido feitos pelos apóstolos, mas sim por filósofos sábios, né? Pelo conteúdo.
Pseudepígrafos são os apóstolos do Velho Testamento, o cânon bíblico aqui. Foi escolhido com a finalidade de definir o que era inspirado pelo Espírito Santo do que era criado pelos sábios. Assim, os critérios de compatibilidade não oposição ao Velho Testamento, ou seja, que houvessem indícios fortes de que foram feitos por pessoas que conviveram e aprenderam judaísmo, ou seja, sem muita influência de outras doutrinas. Os evangelhos sinóticos são semelhantes, apesar de algumas diferenças, e o de João é misterioso. Aprofundando mais a questão do... Aqui eu explico as outras doutrinas, assim, protestantismo e espiritismo, assim, basicamente o que elas acreditam, porque são as doutrinas que a pessoa vai encontrar. Aí eu digo basicamente a resposta católica a essas doutrinas. Aqui nesse parte eu menciono aqui os possíveis erros que poderiam na catequese induzir as pessoas a maior facilidade de ir para tais doutrinas. Aqui conto também outros, basicamente 3 erros de catequese que podem induzir semelhantemente ao protestantismo, espiritismo e ao que eu chamo de especulador teosófico. E explicando a maneira eficaz também de catequese. Aqui, conceitos doutrinários. Isso aqui é importante. Adão e Eva foram criados puros e sem pecado, e assim, por eles entrou o pecado no mundo. Jesus e Maria nasceram puros e sem pecado, por eles foi dado perdão à humanidade para o pecado. Jesus é o novo Adão, Maria é a nova Eva, promete para a cabeça de serpente, Jesus o sol, questão do batismo. Aqui eu falo um pouco do index proibitório, as cartas apostólicas, a missa tridentina, a Santa Eucaristia. E aqui, devoções e símbolos católicos. Rosário, que antes eram 3 terços, é por isso que se chama terço, que é a terça parte, agora foi acrescentado o quarto, os mistérios luminosos, né? Escapulário, medalha. Lembrando que o rosário é supostamente para ser rezado todos os mistérios, gozosos, luminosos, no mesmo dia, e foi dividido para não ficar tão grande. O tal, aquilo que parece uma cruz, mas é um T, é o símbolo do afastamento do mundo e aproximação com Deus, castidade, obediência e pobreza de espírito, as virtudes da Virgem Maria e o mal dos santos. O INRI também explica o que é. E a cruz normal, sem ser o T, né? Os importantes aqui, os tempos da igreja, comum, advento, aqueles conceitos, vigário, coroinha, ministro da palavra, ministro da Eucaristia, ordenados, leigo, seminarista, frade, bispo, papa. O catecismo da igreja católica, aquele livro lá do papa que tem os artigos que explica as coisas. Como, por exemplo, quando é citação dos artigos, eu coloco assim, nessa outra formatação. Chamam-se sacramentais os sinais sagrados instituídos pela igreja, cuja finalidade é preparar os homens para receberem os frutos dos sacramentos santificados diferentes da vida. E aqui, são instituídos pela igreja com vista de santificação. Basicamente aqui, um ele diz que é sacramental e outro diz o motivo da instituição sacramental. Aqui. Aí também falar dos sacramentos, dividindo, aí eu explico bastante assim, eu foco aqui também nos dons do Espírito Santo, a oração do bispo, que é o mais importante lá. Aqui no catecismo eu falo pouco, falo simplesmente o que é importante, porque esse catecismo tem vários artigos lá e não tem coisa. Aqui o sacramento do matrimônio, falando um pouco sobre ele, né? Aqui as diferenças dos 10 mandamentos judaicos e os 10 mandamentos católicos, que é parecido, mas tem uma diferença bem aqui, olha. Castidade nas palavras é não falar coisas impuras e nas aulas referendo a cometer fornicação e adultério, ou seja, a esterilização. Nesse aspecto, a igreja católica é mais rígida, dizendo, além do já supostado, que não se pense nem no desejo de coisas impuras. O catolicismo é o desejo para a mulher casada sem sua esterilização e apenas a pessoa de Deus sabendo também considera a violação da castidade. Basicamente assim. Isso aqui. E aqui é a divisão do tal do catecismo. A primeira parte, a posição de fé, vai explicar o credo, lá, crer em Deus Pai, é basicamente assim. A celebração do mistério cristão e a vida em Cristo, basicamente assim. É bastante grande, mas eu coloquei só o essencial. Mas podeis adquirir o catecismo lá da Igreja Católica, é muito importante. Aqui o Código Canônico. O catecismo é muito importante, mas como eu sou bacharel em Direito, eu gosto mais do Código Canônico. Porque é a lei fundamental da Igreja no sentido jurídico. O seu estudo objeto do direito canônico, ou seja, direito no sentido de direito penal, essas coisas assim. O Código Canônico ele engloba direito penal, direito civil, processo penal, processo civil, constitucional, administrativo. Okay. Das normas gerais, aqui, essas que estão assim, olha, sem a formatação, são as minhas explicações. As citações do Código Canônico estão assim, olha, com a formatação de citação de artigo. Não pode obter força de lei nenhum costume civil. Aqui os títulos eu coloco para vós procurais. Aqui os títulos que eu não coloquei artigos, são que não tem tanta relevância, mas eu coloquei aqui para que vós vos orienteis na hora.
actus aqui está com C, por causa que o Código Canônico foi escrito, acredito que pelo João Paulo II, e existiu C naquela época, né? Aqui os conceitos, aqui bastante explicando. Aqui eu coloco os artigos e vou explicando, assim, do mesmo jeito que os livros de direito penal vão fazendo, ou de direito, coloco o artigo e vai explicando. Só os tópicos aqui e essenciais aqui. Da perda do ofício eclesiástico aqui, o ofício eclesiástico, do povo de Deus, aqui dos fiéis. Fiéis são aqueles que, por terem sido incorporados em Cristo pelo batismo, foram constituídos como em povo de Deus, por este motivo se tornaram a seu modo participantes do mundo sacerdotal, profético e real de Cristo, e segundo a própria condição são chamados de essa missão que Deus confiou à igreja realizar no mundo. Aqui. Define o conceito de fiel, tá? Que a igreja católica foi fundada pelo professor de Pedro. Aqui é o outro que tá aqui, né? O professor de Pedro. Das obrigações aqui, direitos, olha. Aqui em negrito é o meu comentário, olha. Todos os fiéis, segundo a sua condição, devem esforçar-se para levar uma vida santa e promover o incremento da igreja e a sua contínua santificação. Olha. É o convite de Jesus à santidade. Aqui é o meu comentário em negrito, né? Coloquei aqui. Basicamente assim, olha. É interessante aqui. Olha aqui, esse aqui é o meu comentário aqui. É direito de todo fiel católico, uma catequese gratuita de qualidade que realmente edifique e ensine a doutrina da igreja. Aqui o artigo que ele diz. Os fiéis, uma vez pelo batismo, são chamados a levar uma vida conforme a doutrina evangélica. Aqui evangélica é dos evangelhos, não tem nada a ver com o protestantismo, hein? Tem direito à educação cristã com a qual sejam convenientemente ensinados a atingir a maturidade da pessoa humana e ao mesmo tempo a conhecer e viver o mistério da salvação. Basicamente assim, aqui os comentários, né? Aqui são os direitos fundamentais constitucionais dos fiéis, né? Das obrigações e direitos fiéis leigo aqui refere-se aos leigos, aquele que não é padre, assim, aqueles que vão para a igreja normal, né? E aqui tem a questão dos mistérios sagrados, dos clérigos, que tem muita coisa, mas eu ressaltei a castidade absoluta dos clérigos, né? Esses aqui tópicos, lá tem muitos artigos, mas eu considerei desnecessários. Aqui, olha, o Sinódio dos Bispos, legado do Romano Ponte, isso é mais interessante para as pessoas que se consagram, né? Aí aqui eu coloquei chamam-se bispos diocesanos, aquele que foi confiado a cuidar de alguma diocese, restando denominados titulares, né? Aqui, essas partes vós podeis ler lá no Código Canônico, aqui, sim, né? Dos párocos, aqui, é interessante, olha. A paróquia é uma certa comunidade de fiéis constituída estavelmente na igreja particular, cuja cura pastoral, cura aqui é no sentido do italiano, cuidado, né? Sob a autoridade do bispo diocesano está confiado a um pároco como seu pastor próprio. Aqui pastor no sentido de responsável, como o pai, padre, né? O Instituto da Vida Consagrada, que do munus de ensinar na igreja. Esse aqui, ele fala do dogma da infabilidade papal, aqui nesse artigo, eu coloquei para ficar mais claro. Formação catequética, que é importante aqui, é interessante aqui, olha. Que o fiel tem direito a uma catequese de qualidade, apesar das pessoas estarem dizendo que não tem, por aí, olha. Aqui. Que a fé dos jovens dos adultos seja preservada, esclarecida e desenvolvida de todas as formas ativas válidas. Aqui, basicamente, esse é o meu objetivo a fazer este livro, a preservação da fé, esclarecimento, sugestão, catequese. Aqui, lembrando que o negrito não faz parte do Código Canônico, são meus comentários aqui. Dos cultos dos santos, as questões das imagens aqui, e lembrar que o santo cultuado é só os que a igreja aprova, você não pode chegar e cultuar a Santa Morte, como estavam fazendo lá no México, né? Dos lugares e dos templos sagrados, aqui o que é a igreja, os santuários. Aqui, o dia de penitência é uma leitura edificante, mas foge ao escopo do livro, então eu aconselho a vós ler. Aqui está com os capítulos aqui para vós procurares. Das sanções da igreja, olha, ninguém é punido a não ser que a violação externa da lei ou do preceito por ele cometido seja gravemente imputado por dolo ou culpa. Ou seja, só em caso de dolo ou culpa. O que é dolo? É a vontade livre e consciente de fazer aquela coisa. Ou é o dolo direto, ou o dolo eventual, é aquele que assume o risco, né? E a culpa pode ser a culpa consciente, né? É aquela que a pessoa tem a consciência, mas acredita que não vai acontecer, e a culpa inconsciente, já sabe aquela... Né? Isso aqui eu aprendo esse negócio de culpa e dolo no direito penal, isso aqui é a mesma coisa, né? Porque aqui fala de crime, né? Olha aqui dá sanções, delitos, é só associar com direito penal, mesma coisa.
Das penas para cada um dos delitos. Olha, este aqui são importantes porque eles são delitos, olha. Seria imputar falsamente um crime canônico a um ministro ordenado que sabe ser falso. Se quando a pessoa está com raiva do padre e tenta imputar um crime canônico para tirar ele, aí é que é o crime canônico da pessoa. Aqui, a posição da Santa Igreja com o aborto, aqui ela diz que condena a prática que constitui crime canônico. Mas essa coisa é bastante relevada agora, porque a igreja ela tem o objetivo de restaurar as pessoas. E este caso aqui demanda muita restauração. A pessoa expulsa vai ficar pior do que já está, né? Olha, este aqui, olha, só os cônjuges ou um deles, ainda que o outro se opõe, tem o direito a pedir a graça da dispensa do matrimônio e não consumado. Ou seja, tem aquele caso lá de se a pessoa não tiver os deveres conjugais, não tiver o tal do ato, lá o casamento é considerado nulo, por causa dos deveres conjugais, o casamento é associado à procriação. Mas tem subentende-se que se os dois concordarem, pode haver o castidade absoluto, sem o contato físico, porque só um dos cônjuges, pelo menos um, que pode anular. Então, se os dois não quiserem contato, não tem quem possa anular. É aqui a interpretação aqui do artigo, né? E aqui termina a exposição do Código Canônico. Basicamente, o Código Canônico é grande, eu recomendo você ler o Código Canônico, Catecismo, lá é importantíssimo, né? Conceitos e elementos importantes aqui. Aqui já não é mais o catecismo, aqui é as minhas conclusões. Fé, a total confiança em Deus, no plano divino, mesmo que não se compreende. Tal abrange a confiança na igreja e seus ministros. Caridade, amor à próxima, na forma de ajuda material, moral ou espiritualmente. Basicamente pode ser espiritualmente, dando conselho, moral também, material de financeiro, né? O amor é um pouco mais diferente. Confiança, olha, diferente da fé, que é algo inato, a confiança é conquistada. Temor de Deus não é sair com medo, correndo, pecou, ficar com medo de bater. Basicamente é reverência, honrar, basicamente assim, é como honrar nosso Pai Deus. Abandono de si próprio, de Deus é a combinação de fé e confiança, basicamente assim. A oração nos faz entrar em comunhão com Deus, propicia estado de graça, em que não só pedimos perdão, como agradecemos, de certa forma, conversando com Deus. Mesmo as orações da oração são deixadas a Deus. O santo é só o nosso telefonista para repassar a chamada telefônica para Deus. Toda qualquer oração católica, seja para a Virgem Maria ou qualquer santo, é sempre destinada a Deus. Seja o Pai, Filho ou Espírito Santo. É como disse, o santo é o telefonista. A Ave Maria aqui, eu coloquei a original aqui para vocês perceberem aqui, olha. Tem a tradução literal aqui dá um pouco diferente, olha. Plena de graça, plena é aquilo que já está completo, mas quanto mais mesmo dividindo, não se diminui. Já cheio está completo, mas dividindo se acaba, né? Diminui, né? Umas diferençazinhas aqui. Aqui a Santa Maria está separada porque só existe a Ave Maria lá no ofício Pavo, Nossa Senhora. Quem conhece é muito importante esse ofício Pavo. Aí essa também vou acrescentar depois. Aqui o Pai Nosso, tradução corrente. O Pai Nosso latim e a tradução literal que eu fiz aqui que dá bastante diferente. Olha, perdoa os nossos débitos, dívidas. É porque ele considera assim uma coisa dívida, né? Aqui o credo niceno, olha, é aquele diferente, mais bonito, olha. Creio em um só Deus Pai Todo-Poderoso, basicamente assim. O que está em negrito aqui é basicamente o que refuta as heresias, porque isso aqui foi feito lá, o Concílio de Nicéia, parece Constantinopla, para poder refutar as heresias que tinham na época. Então, aqui com o negrito aqui, eu vou explicando por que essas partes refutam as tal das heresias que existiam na época aqui, olha. É porque aquele apostólico, ele dá aso a heresias, porque ele não diz diretamente, olha. E aqui eu vou explicando como essas coisas refutam as tais heresias que haviam na época da criação. Lembrar aqui que o conceito de heresia é um conceito bastante católico, que é aquilo que vai contra a fé divina e católica. Portanto, não se pode falar que a igreja católica seja heresia por contrariar a Bíblia, aquela coisa das imagens, porque a heresia no Código Canônico é o que vai contra a fé divina e católica. Ou seja, a católica nunca pode ser heresia por esse conceito. Aqui o credo ele é bastante explicado lá no Catecismo da Igreja, né? As Sagradas Escrituras aqui, eu tomei como base a Bíblia Católica, lá, a tradução do Padre Massuai, 1857, edições paulinas, porque ela é uma tradução da Vulgata, que é a oficial católica, né? Aqui as divisões, aqui as explicações aqui, essa explicação aqui foi lá do curso Ascension, né? Aqui, após Adão haver pecado, Deus não deixou comer da árvore da vida, pois se ele comesse, teria a vida eterna e afastar de Deus. Basicamente seria a vida eterna de sofrimento, com a morte sendo tirada da terra, basicamente isso, né? Aí Deus quis nos redimir, não criou uma vida toda afastada de sofrimento. Aqui falam outros livros históricos, aqui os livros poéticos, livros proféticos, as epístolas, Apocalipse, Evangelho, só comentários assim simples. O Atos dos Apóstolos, a questão da dracma, ovelha perdida, as bem-aventuranças,
Jesus acalma a tempestade, cura do leproso. Só os tópicos aqui. Cura do paralítico, o cara tem perdoado o pecado com o Espírito Santo, a família de Jesus, Jesus desprezado sua pátria, transfiguração, os talentos, questão das virgens preparadas, o Jesus com Jeremias. E aqui o mais importante, os dogmas da Igreja Católica. Basicamente, os dogmas estão resumidos naquele credo niceno. Olha. Divide-se dogmas sobre Deus, sobre Jesus, sobre a criação do mundo, sobre o ser humano, sobre a Virgem Maria, sobre o Papa e a Igreja, sobre os sacramentos. São bem pouquinhos, são uns 40 e pouco, lá não é muita coisa. Sobre as últimas coisas. Aqui a fonte da lista do dogma é o Wikipédia, né? Bom, e aqui termina uma exposição sobre como será essencial para uma boa catequese católica para prevenir as bases dos fiéis. Basicamente, eles sabem a fé na rocha. Aqui, ó. Muito desse conteúdo até aqui geralmente não é estudado nem pelos catequistas, mas apenas pelos alguns catequistas estudam. Reitero que não se trata da minha visão pessoal, sabe que eu escrevo livro de teosofia e espiritualidade, né, basicamente. Mas como eu frequento a Igreja Católica, eu decidi explicar isso aqui, porque muita gente já reclamado que não teve boa catequese ou não aprendeu, coisa assim, né? E este livro não tem por objetivo ser objeto nenhuma catequese paroquial, mas apenas servir de exemplo para catequistas trabalhar seus próprios planos catequéticos, para não submeter o seu à aprovação da igreja, conforme o artigo citado no começo do livro. Ou seja, o artigo diz que tem que submeter os planos catequéticos à aprovação da igreja. Basicamente, podia submeter este aqui, se quiser usar. Basicamente, apesar de não ter sido feito para isso, cabe a cada um decidir, não é? E assim, há aqui uma explicaçãozinha. O meu objetivo aqui não é ensinar a doutrina católica, apesar de estar bastante ensinando, né? Mas sim ensinar a como estudar a doutrina católica. Pode ser coisas que eu não coloquei aqui, vós achais importantes, ou coisas que eu coloquei aqui e vós não achais. Ou seja, é um guia de estudo para o concurso da vida cristã e da fé na igreja. Eu sei porque eu faço livro para concurso, aquele guia de estudos para certames, escrivão de polícia. Então, eu tratei por isso, já que sou bacharel em Direito, né? De modo a preparar o candidato para diversas fases do certame, as provações ao longo da vida. Obtendo a aprovação, a fé inabalável pode ler qualquer outra doutrina sem afetar a sua fé, servindo até mesmo de argumento para melhor defendê-la e enfrentar os operadores de outras dimensões em um debate. A seguir, deixa a bibliografia e recomendações. Basicamente, eu tratei isso aqui como se fosse um livro para concurso, basicamente foi a lógica que eu peguei. Aqui, aquele Glórias de Maria, São Afonso de Ligório, Torre Santuário, aquele Tratar de Devoção Santíssima Virgem, Editora Vozes, Catecismo da Igreja Católica, Código Canônico, Cidade de Deus, Santo Agostinho. São livros recomendados, não quer dizer que eu os tenha usado, mas são livros bons para a fé católica. Aqui a Bíblia que eu usei, esse Bible aí da Ascension Presente é em inglês, lá com o padre Father Mike, é de graça, lá no YouTube, Spotify de graça. E aqui os demais vídeos que na Ascensão Presentes, lá tem o Esther Father Mike, que tira várias dúvidas, tem os outros, tem os franciscanos, lá um monte de gente lá do Ascensão Presente tira dúvidas, mas é pra quem sabe inglês, né? O site do Vaticano também tem muita coisa, o site do Vaticano, além de ter italiano, ele também tem português, você pode trocar o idioma. Aqui o canal Vatican News italiano, tem as missas do Papa, Passo Ângelos também, e tem aquela audiência, que é a catequese do Papa, que ele pega uma leitura bíblica sobre alguma coisa, e tem os representantes das línguas, que vai ter um inglês, um italiano, um francês, um português, um espanhol, acho que é um árabe e a outra língua eu esqueci qual é. Aí o Papa explica depois a coisa. O livro dos Santos e Heróis do Aldro Lang, aquele The Book of Saints and Heroes, eu tenho em inglês aqui, basicamente ele conta a história de alguns santos, assim. E filmes bíblicos e santos para a plataforma Highplay da Itália, basicamente uma vez a gente pode assistir, tem o filme da Santa Bárbara, São Francisco, tem até um desenho animado de São Francisco, aquele de São Francisco e o Lobo, né? E bem como tudo que vai achar edificando dentro do conteúdo católico, tais como livro de padres, tem vários livros de padres, livro de bispo, e o próprio Papa Francisco tem livros, outros papas também tem. E o Ângelus é aquilo que eu falei, aquela reunião poliglota. A reunião poliglota é a audiência, né? Aqui é sobre mim, olha, que eu cresci na igreja católica desde bebê, basicamente estudei as outras denominações, estou num tempo católico desde a fundação, ou seja, desde a minha espécie fundamental, numa igreja católica, assim. Aqui eu explico sobre a questão das doutrinas, aqui falo que sou bacharel em Direito, como vós já sabeis, e que eu acredito nessa parte aqui, o que não impede Deus autoexterminar a seu critério, pois somente Deus conhece o coração de cada um. Ou seja, eu acredito que para a pessoa salvar não precisa ser católico, ser evangélico, nem mesmo ser cristão, porque Jesus pagou por todos e ele salva quem ele quiser. Basicamente é isso, então, certo. E eu também não concordo aqui com a questão de, eu explico aqui que o sacerdote só pode ser homem por causa que os apóstolos são tudo varões lá. Mas eu não concordo com isso, que homens e mulheres agora são iguais, né? Aqui eu vou explicando. Eu também não concordo com casamento para procriação, porque eu acredito que o casamento deve ser para contemplação. Então eu acredito que o casamento possa ser a continência e castidade absoluta, mas é diferente do que a igreja prega.
E também eu acho injusto transmitir o pecado original, porque quando procria, transfere o pecado original. Porque a pessoa inocente não quis pecar, mas a igreja tem a forma de eliminar com o batismo. Mas cada um, né? E aqui o menuzinho. Este aqui ficou bastante interessante. Chegou hoje aqui a minha foto, aqui explicando, bem formatado. Então, caso vós desejais adquirir, está disponível na Amazon Brasil, já tem em papel. E caso vós sejais de Portugal, podeis comprar na Amazon Espanha. Ou se vós sejais de outro país, podeis comprar nas outras Amazon. E eu acredito que já está disponível no Book Depository, para a voz da Europa, assim, e vários outros sites ao redor do mundo para distribuição estendida. Então, como eu já disse, este livro aqui reflete os meus estudos sobre a doutrina católica, já que eu a frequento, assim, e ele dissoa dos outros livros do blog. Os outros livros do blog são Teosofia e Espiritualidade, ou seja, que basicamente é ecumenismo, que toda região tem o mesmo valor. Aqui é basicamente para quem está católico e que não tem uma boa catequese, ou está considerando sair porque não conhece, coisa assim. E no livro Coleção de Preghiere a Chiara di Assisi, eu falo um pouco sobre a minha motivação deste livro. Aquele é um livro italiano que eu fiz só porque Chiara di Assisi é italiano, que Chiara é clara e Assisi é a cidade que ela morava na Itália, da Santa Frente de Assis. Fiz uma coletânea para ela, caso vós desejais outra coletânea, eu tenho coleção de orações a Jesus também. Mas aí também, como eu disse, esses são mais de ecumenismo e espiritualidade, esses outros assim. A mesma coletânea Santa Bárbara, coletânea a Espírito Santo, a Jesus. E mesmo o de Maria também foi mais focado no ecumenismo, que é realmente doutrina católica pura este daqui. Basicamente assim. Porque eu acredito que Jesus pode ser para todo mundo, Maria também, o santo também. Mas este aqui foi devido às comunicações de deficiência católica. Então, se vós desejares mais informações sobre este livro e meus outros trabalhos, principalmente eu escrevo romances também com os valores espirituais, ou seja, eu crio meus personagens aí mais semelhantes de Jesus, basicamente assim. E podeis seguir meu blog, né, divineconnection.blogspot.com, podeis procurar meu perfil na Amazon, aqui o meu nome, William Menezes Freitas, podeis conferir minhas notas no LinkedIn, lá onde tem o link das minhas publicações para a Amazon dos Estados Unidos, tem a minha nota do bacharel em Direito, do técnico de informática, a minha certificação de B2 em inglês, aquele intermediário alto. Então, muitas graças por haver assistido o vídeo e os outros livros que ainda falta fazer vídeos é porque não chegaram ainda. E quando estão prontos chegarem, já os faço vídeo. Muitas graças por haver assistido e... faltou esquecer uma coisa. Alguns livros, eles contam algumas histórias, porque as histórias são para refletir, para nós refletir no mundo atual. Basicamente assim, que se você tiver interesse em outros livros. Então, até o próximo vídeo.